esse aqui é o nosso podcast, sem categoria. Seja bem-vindo ao Sem Categoria. Tópico desse tema, que é a razão. A gente já falou da emoção, o nosso tema é entre a emoção e a razão. Então agora a gente vai falar da razão. E uma coisa muito interessante que eu vou entrar rapidinho aqui no tema, depois a gente abre para discussão, é que no Catecismo da Igreja Católica diz que a razão ela torna o homem semelhante a Deus. E a definição de razão no dicionário, vou pegar aqui, porque eu sou a pessoa das letras, então eu preciso de definições muito específicas, tá, gente? Para quem não percebeu ainda, eu sou muito direta nesses pontos. Mas assim, o que o dicionário define como razão? Faculdade de avaliar, julgar, ponderar ideias universais, raciocínio, juízo. A faculdade de estabelecer relações lógicas, de raciocinar. Raciocínio, inteligência. Bom senso, prudência. O direito natural, o princípio ou capacidade da conduta moral. A razão, ela é algo muito específico e que ela só na criação toda, no planeta, só existe no ser humano, só existe no homem. E a razão é aquilo que nos torna parecidos com Deus, porque Deus ele tem o conhecimento das coisas, ele dá a graça, deu essa graça ao homem, de conhecer as coisas como ele conhece. Não necessariamente exatamente, né? Não exatamente como ele conhece, mas de buscar esse conhecimento. Então, nós convivemos com as pessoas por escolha, não por necessidade. Eu estava assistindo a uma aula sobre justamente esse tema de filosofia, falava da fé, da razão e da emoção. E ela falava assim, que ela pegou uma imagem dos primatas, né? Um grupo de primatas reunidos parecia que eles estavam numa mesa almoçando. E a relação era como a foto de uma família numa mesa. E aí ela falava assim, por que esses animais, esses primatas estão juntos? É o mesmo motivo de estarem juntos, dessa família estar reunida em volta da mesa? É a mesma imagem? E aí ela explicava que não, por causa que naquela imagem da família reunida, cada um racionalmente escolhia estar lá. E quem não quisesse estar, ou estar muito emburrado porque foi obrigado pela mãe ou pelo pai, ou escolhe não estar e sai. Mas no caso daqueles primatas, eles estão reunidos daquela maneira por um instinto de preservação. Eles sabem que o grupo deles é mais forte e unido. Então, eles não se separam. E quando um fica doente, é diferente de nós que levamos, né? Um parente está doente. Eu levo para o médico. Mas eu não levo para o médico porque eu dependo dele para viver. É porque eu tenho ligada a esse raciocínio lógico de preservar a vida dos meus e perpetuar meu gene na espécie. Eu amo e eu escolho que fazer bem a essa pessoa. E no caso desses primatas, que foi a espécie que ela utilizou para comparar, no caso deles, eles cuidam dos doentes porque eles sabem que eles são mais fortes juntos e se tem algum doente, eles ficam para trás. Então, eles precisam que aquele doente ou ele morra ou ele se cure, e rápido. Então, eles vão dar essa atenção. E esse cuidado que a gente vê, às vezes a gente confunde, achando que é muito parecido com o nosso, porque é somente um instinto de sobrevivência. E no nosso caso, não é só um instinto de sobrevivência. Né? Ele tem uma escolha racional, mas atrelado à emoção. E aí que a gente entra na questão do humano amor de Deus. Que ele olha para o homem e ele dá a esse homem uma alma que pensa e
e que sofre pelo próximo, sofre pelo outro. Aquilo que o Tadeu falava em relação à emoção, ela entra também na razão. Porque, ao mesmo tempo, eu posso não me sentir tocado por uma pessoa que está passando fome, mas eu vou pensar, eu preciso comer, então se eu preciso comer, ela também precisa. Então, num ato racional, eu compro um prato de comida para ela. Pode não ter emoção nenhuma envolvida naquele momento, mas é porque eu penso, eu sei que ele precisa desse auxílio. Agora que a gente está passando aqui pelo período de quarentena e muitas pessoas estão se movimentando para dar assistência, cesta básica, alguma outra necessidade para as pessoas que estão passando necessidade, estão sofrendo com a crise financeira que a gente está passando. Não é só a emoção que move essa ação. Na realidade, muito mais a razão, que olha para aquilo e pensa numa possibilidade daquilo ser resolvido. Então, agora, né, depois dessa pequena explanação, eu vou lançar a pergunta para vocês, e aí vocês falam também do que vocês têm noção do que é razão, podem entrar em todos os temas possíveis. E a pergunta é a seguinte: a razão pode ser uma expressão emocional? Tadeu? Olha, quero começar lembrando um trecho de uma música e me fugiu o nome do cantor. Depois a gente coloca nas referências. Mas ela diz assim, né? Qualquer coisa que se sinta com tantos sentimentos deve ter algum que sirva. E ela começa, né, com esse cantor fazendo uma oração, pedindo que Deus o ajude a sentir alguma coisa que ele não estava sentindo nada, né? Imaginando o personagem dessa música, ele teve essa noção dessa, com bastante aspas aí, ausência de sentimento através da sua razão, da sua inteligência, da sua capacidade de processar informações, né, exteriores e interiores, né? Então, a razão, ela é essa capacidade de processar informações que é algo próprio do ser humano. E acredito que a razão seja um instrumento fundamental para a administração das emoções. Voltando ao personagem dessa música, né? Ele se percebeu sem sentimento nenhum, né? E tomou uma atitude que foi rezar na música, pedindo para que Deus desse a ele um sentimento. O que moveu ele o que fez ele ter essa percepção foi a sua capacidade de compreender uma determinada situação, processar aquela informação que ele tinha de si, né, do olhar que ele teve sobre si, e tomar uma medida a partir disso, né? A razão é um termo que talvez não se use muito, mas popularmente se diz inteligência, né? A gente fala mais de inteligência, né? Usa mais a palavra inteligência do que razão, raciocínio, racionalidade, né? Mas acho que a razão é essa capacidade de processar informações. E, como a Angélica falava, né? Nos aproxima de Deus, né? É através da razão que Deus nos faz como causa segunda, né, da sua criação. Deus nos faz causa segunda, nos faz co-criadores da obra de Deus. É através da inteligência do homem que a criação se desenvolveu também, né? Do que o homem foi percebendo como necessidade e como ele reagia a essa necessidade, processando a informação do que ele precisava e produzindo a partir disso, né? Então, a razão, ela tem um vínculo muito forte com a emoção, né? Não coloca as duas como coisas iguais, né? Ou como dependentes, mas vinculadas, né? E também, né, a razão, ela é o que nos diferencia dos outros animais. Diferente da emoção. Houve, há um tempo atrás, eu vi isso num jornal, que descobriram a capacidade de um crustáceo sentir dor. Porque a diferença, né, desses animais é que eles têm o esqueleto deles todo para fora, o exoesqueleto. Então, se presumia que eles não sentiam dor. Mas colocaram um terminal elétrico
num lugar com uma isca e um caranguejo nesse lugar. E o caranguejo ia, e quando ele tomava descarga, ele voltava. Foi algumas vezes, depois ele parou de ir, né? Porque ele sentia dor. Então, mesmo com a sua capacidade neurológica muito inferior, né, à humana e de outros animais, ele conseguiu compreender que aquele lugar, né, não era bom para ele, né, pegar o seu alimento, né? Isso dentro da mínima capacidade intelectual, vamos dizer assim, que o caranguejo tem. Agora imagina a humana, né? Imagina a humana, que é o ser dotado de razão, né, por excelência. Então eu acho que se um caranguejo, né, que não expressa, né, tanta inteligência assim, consegue ter uma reação de dor e aí ter uma reação emocional, né, não vou mais lá, né, mas que também ela é modulada pela compreensão de que ele teve, que se ele fosse ali ele sentiria dor, né? Então o vínculo da emoção e da razão, para nós que temos esse dom, né, da razão, ela se torna mais forte nessa relação de modular as emoções. O que eu quero falar de razão é isso. Mas alguém quer apontar alguma coisa? Ah, bom, Ricardo, desculpa. Foi totalmente ato falho. Eu queria pedir desculpas nesse momento. Fiquei com a Rosa. Ó, Santa Terezinha. Desculpa, Santa Ricardo, Terezinha pode falar. Foi ato falho. Vai, Tadeu, canta aí, Tadeu. Vai. Ai, gente. Brilha para esse momento. Desculpas, eu sei. Pede as desculpas aí. Vou pedir desculpa com redundância. Sabe como é que pede desculpa com redundância? Me perdoa eu. Até errei aqui. Não continua, porque é capaz de eu não perdoar. Não, só faltava ser assim, me perdoa eu? Passou. Ai, meu maxilar. Pode falar, faltou Ricardo, sobre a razão. Faltou só o hino nacional, só assim. Última chance eu teria que apelar pro hino nacional, mas... faltou o hino nacional só. Macieres da justiça clama forte, verás que o filho teu não foge à luta. Ai, gente, solta o verbo, tá Ricardo, vai. Solta o verbo. Olha, até perdi minha caneta aqui, o negócio... Não edita. Eu apelo, não edita. É sério, gente, eu perdi a caneta mesmo, foi embora. Eu tenho duas aqui. Ó. Eu tô me recompondo, peraí. Vai de lápis, então. Aí lápis sem ponta aí. É professor, okay. Hein? Casa de ferreiro. Pois é. Professor, se tem caneta, não tem como, né? Tem que ter. Eu só vou complementar com um dado. Eu vou anotar aqui como pedir relevante. Desculpas. Tá anotado aqui. Contrata, eu faço a trilha. Eu preciso fazer uma pergunta. Angélica, que emoções foram despertadas em você a partir desse pedido de desculpa? Pois Depois a gente volta no Ricardo. Vai, Ricardo, fala aí. Todo mundo respirar fundo. Voltando. Respira fundo, concentra, né? Vai. Não era para ser sério. sério. Emoções. Né? A gente vai mostrar aqui como controlar as emoções. É só colocar um dado básico, que na maioria das
grandes descobertas científicas na humanidade, a sua grande maioria foram feitas em instituições católicas, né? Seja na parte de astronomia, na parte de medicina, fora Mengele, na época de Auschwitz, né, na Segunda Guerra, né, descontando Mengele. As grandes descobertas foram feitas em instituições católicas. Portanto, a Igreja sempre apoiou, de uma forma racional, a evolução científica, né? A gente tem tendência a cair no estereótipo de que entre algo mais racional vai, de certo ponto, ao oposto da religiosidade, quando é justamente o contrário, né? Grandes instituições religiosas apoiaram e apoiam até hoje grandes cientistas, né? Grande desenvolvimento científico. Então, o que eu queria deixar, o ponto que eu queria deixar era esse, não quebrar essa mística de uma coisa mais racional, está não vinculada à igreja como instituição, como carisma até, mas pelo contrário, há uma ligação eterna, e até são grandes cientistas que de uma forma racional comprovam a existência de Deus, através até mesmo do isolamento. Foi há algum tempo atrás, virou até ponto do filme lá do Código da Vinci, da partícula de Deus. Acho que é o segundo filme do Código da Vinci. Anjos e Demônios. O isolamento da partícula de Deus. Onde os grandes cientistas, de uma forma racional, estão caminhando junto com a igreja, né? Desmistificando aqueles que levam para um lado mais darwinista, né? Teorias de Darwin, teorias da evolução, aqueles que colocam como não há uma espiritualidade, mas justamente a ciência, de uma forma racional, e até mesmo colocando a existência de Deus, a partícula de Deus, e recentemente também comprovando o Santo Sudário, né, através de um estudo da biologia da coroa de espinhos. Então, nesse ponto, de uma forma racional, a igreja, a ciência e a religiosidade andam juntas, né, de uma forma concreta e palpável e racional, né? Quando se fala muito em razão, em coisas da razão, se esquece desse lado da espiritualidade, quando na verdade esse ponto que eu queria deixar, elas andam perfeitamente juntas, né? Perfeitamente caminhando lado a lado. Pronto, voltei ao meu estado normal. Foi muito boa essa. Quero falar. Tá, o Gustavo fala primeiro, aí você fala depois, Tadeu. Tá. Vamos lá, né? Para começar a minha fala sobre a razão, eu vou começar com um pedido, né? Depois eu explico o porquê. Meu povo, a todos que estão nos assistindo, né? Quero deixar claro uma coisa assim. As pessoas ditas como racionais, elas têm sentimentos, tá? Elas só não expressam como cotidianos, mas ela tem uma visão própria e uma forma própria de expressar os sentimentos, tá? O porquê eu digo isso, né? Que pesquisando um pouco sobre a razão, né, por assim dizer, e eu também sou uma pessoa que me enquadro nessas que são mais racionais do que emocionais, né? Eu percebi que 80% das pessoas que são ditas como racionais, elas têm feridas devido a isso, né? Devido ao seu temperamento, por assim dizer, à sua expressão, né? Ou à sua visão de ver o mundo, né? Então, 80% dessas pessoas, elas são feridas por serem mais racionais do que emocionais, né? E esses 20%
que não são feridas é porque são tão feridas que não reconhecem a ferida, né? E um outro dado é que 50% dos suicídios são justamente por pessoas racionais. Por quê? Porque elas são as primeiras a não ser... 50 não, são 57%. Porque elas são as pessoas que são, primeiramente, não compreendidas pelo mundo, né? O mundo não as compreende. E tem esse sentimento de não ser compreendidas, né? Então, isso realmente é um processo muito forte. E é por isso que eu faço esse apelo para vocês, né? Não se sintam culpados porque vocês têm uma visão racional das coisas ou porque vocês não sabem, né? Tem muitas doenças que a pessoa não sabe expressar os sentimentos, não sabem pôr para fora, né? Então, eu deixo bem claro isso, eu peço para vocês, assim, né? Aquelas que se definem como emocionais, né? Por favor, né? Tem aí compaixão dos racionais, porque a complementariedade é que nos leva a viver a unidade, né? Então, partindo disso, para eu poder falar um pouco da razão, né? Aí vai ser quase assim um testemunho, né? Um testemunho, porque para falar da razão, eu vou puxar um pouquinho aqui os temperamentos, né? Eu estava aqui refletindo, eu não lembrei depois desse pedido de perdão do Tadeu aqui, foi todas as minhas anotações pro ar. Então, os 3 temperamentos, né? São 2 temperamentos são mais racionais, então os 2 temperamentos mais emocionais, né? Tem o temperamento colérico, tem o temperamento filomático e o melancólico. Agora um outro eu não lembro, né? Eu não vou fazer a divisão. Sanguíneo, obrigado. Então, eles são 2 mais emocionais e outros 2 são mais racionais, né? Eu me enquadro nos 2 racionais, claro. E dentro desses temperamentos, e dessa vivência, desse se expressar, né? É interessante também, como o Ricardo ia dizendo, esse olhar racional nos leva, geralmente, a uma forma própria de se expressar, né? Eu, particularmente, a minha forma de me expressar é pelas minhas poesias, pelo meu escrito, né? Muitas vezes eu não consigo falar muito bem, eu não sei se perceberam, mas aí, como eu disse, vai ser testemunhal, né? Eu sou gago. Não parece, mas eu sou galo, né? Para eu poder ter a dicção que eu tenho hoje, eu tive que fazer bons anos de fono, né? Até mando um abraço para ela, que é minha fã. Então, eu tive bons anos de fono para mim ser professor, ter a didática, enfim, né? Isso também é um quadro específico das pessoas racionais, porque as pessoas racionais, elas desenvolvem também a dificuldade, não só psicológica, mas também a dificuldade biológica para algumas determinadas doenças ou anomalias, né? Como, por exemplo, na fala, né? E isso nos leva a fechar dentro dela mesma e vai entrando a outros processos. Isso é tudo biologicamente e cientificamente comprovadas, né? Assim como as pessoas que desenvolvem os pesquisadores, né? Eles são inteiramente, não inteiramente, mas comprovadamente a maioria tem uma visão mais racional da coisa. No entanto, um dado curioso, né? As grandes descobertas, principalmente no campo da música, como eu ia dizendo, né? Da música, do teatro e do cinema, foram feitas por pessoas que têm um habitual à emoção, né? Tem a delicadeza da emoção. Como eu vou dar um exemplo do Beethoven, não me lembro, é o Beethoven que ficou surdo, né? Então, quer dizer, ele era tão sensível e tão emocional, propriamente dita, né? Que, na verdade, eu não consegui aprofundar os estudos, mas alguns dizem que ele era até autista, né? Devido a essa sensibilidade que ele tinha para a música, que ele não necessitava sequer ouvir, né? Para poder compor. As grandes obras dele, ele compôs depois que ele perdeu a audição, né? As mais conhecidas, pelo menos, né? E Mozart, que é um outro exemplo, ele traz realmente esse olhar de ter uma dinâmica, né? Tem um raciocínio ali, tem uma lógica nas composições dele, né? E aí eu finalizo dizendo, né? Independente do ramo que seja, independente do que seja, é possível ver uma lógica racional. Por mais que não exista, que a pessoa acha, não, porque é 100% emocional, isso não existe, né? Pode ser mais emocional.
assim como pode ser mais racional alguns pontos. Mas todos esses pontos, você vai conseguir encontrar um ponto lógico, um raciocínio lógico naquilo, uma dinâmica lógica daquilo, assim como você vai encontrar o fim último, que é essa emoção que é expressada. E um dado em TIP, né, em POC, por assim dizer, o teatro é onde você se expressa e tem a maior graça de aprender a lidar com as suas expressões, seja corporais ou seja sentimentais, né? Eu acho que a gente já teve um exemplo, eu não preciso descer mais nisso, a gente já tem um exemplo claro. Então é isso mesmo, o teatro sabe realmente se expressar, né? Seja para o mal, seja para o bem. A gente aqui no programa já deixou claro isso, né? Então é isso. Aquele abraço. Entendeu? Não, era um pequeno comentário em cima do que o Ricardo falou, mas aí vai ter um pequeno comentário também em cima do que o Luiz falou. O Ricardo falava da relação da igreja com a ciência, de apoiar, incentivar e até ser uma guardiã da ciência, até quando teve grandes momentos em que a gente podia ter perdido todo o conteúdo, né, que a gente tinha enfim. Os fiéis, eles são emocionais, né? Mas a igreja não vive só das emoções, né? A igreja, ela usa da razão também, né? Ela não instrumentaliza, mas a razão, ela se torna um instrumento também para a boa vivência da fé, né? Até um incentivo que nós temos, né, para viver bem a nossa vocação, nosso chamado, né, também é a partir da leitura, do conhecimento, conhecendo o que é a nossa igreja, da formação, né? Porque a razão, ela nos favorece a vivência da fé. A emoção, ela acaba fazendo com que a gente seja muito dependente do sentimento que a gente tem naquele momento, né? Então, se naquele momento eu não sinto, né, eu não estou bem, eu não vou, eu não vivo e tal. Então, isso não é a expressão da igreja, não é a partir do sentimentalismo, do emocional. Mas a igreja também é uma guardiã da razão, da inteligência, do conhecimento, da ciência, né? E o Luiz falava, né, do ser racional, da pessoa que expressa, né, as coisas de forma mais racional. É uma diferença do introvertido. O introvertido, aquela pessoa que ela não quer expressar nenhum tipo de emoção e por isso ela praticamente anula as próprias emoções. Diferente do racional, que tem uma forma particular de expressar essas emoções. Então, um momento assim de utilidade pública, né? Estejamos atentos assim para não tratar um introvertido como racional, porque ele está precisando de ajuda para expressar as emoções dele. Certo. Eu acho que 2 pontos que é interessante colocar aqui é a questão da igreja, da ciência na igreja mesmo, né? E aí eu vou já indicar um livro e um filme para que as pessoas entendam mesmo, porque se tem uma coisa que eu acho que o Gustavo sofreu muito também, porque na faculdade, nos cursos de exatas e biológicas, a gente sofre muito isso, é que como você acredita em Deus vendo isso, né? A ciência tão rasgada na nossa frente, como você tem a coragem de falar que Deus existe, se a gente tem prova de tudo? E tem esse livro que chama Cientistas de Batina. Eu não lembro quem é o autor, mas aí a gente coloca na descrição, nas informações. E tem o filme que também é muito legal. Ele se chama, eu anotei, O Jardineiro Fiel, que é a história do Gregor Mendel, que é o pai da genética, né? Que ele descobriu nas ervilhas lá o sequenciamento genético. Então é muito... acho que é interessante fazer essa citação só para que quem está nos vendo, nos escutando, entenda que em nenhum momento a razão ela é anulada pela emoção nem pela fé. Ela faz parte nós somos um ser inteiro e ela faz parte desse ser inteiro que nós somos. Era só esse parênteses que eu queria colocar para não ficar jogado lá no final sem sentido. Alguém quer acrescentar mais alguma coisa desse tema? Não?
Não. Então é agora, né?